Olá, gente. Eu sou Laís Donato, sou técnica da Gerência de Vigilância e Controle de Doenças Não Transmissíveis. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, e parabenizar todos envolvidos nessa capacitação. E também a gente vai falar, né, um pouco da epidemiologia das drogas, dados recentes. Então, antes de entrar precisamente no assunto, a gente precisa saber o que é epidemiologia. A palavra epidemiologia, ela vem do grego e significa ciência do que ocorre com o povo. Segundo Hipócrates, ele já dizia, né, que a doença, as causas das doenças, ela não eram intrínsecas, né, à pessoa e nem era desígnios divinos, mas que estava relacionada com características ambientais. E a gente vê isso hoje, né, tanto a estrutura saneamento básico, estilo de vida, tudo isso afeta a saúde das pessoas. Então, hoje a epidemiologia, ela constitui um importante instrumento para a pesquisa na área da saúde, seja no campo clínico e seja na saúde pública. No Brasil, a Organização dos Serviços de Saúde, o SUS, ela baseia-se na descentralização, sendo, portanto, indispensável o conhecimento da epidemiologia nos serviços de locais de saúde. A gente faz epidemiologia no dia a dia e nem percebe que estamos fazendo epidemiologia, né? Isso, devido à correria do dia a dia, a gente nem percebe que estamos fazendo epidemiologia. Então, diferentemente do diagnóstico clínico, o tipo de diagnóstico na epidemiologia, ele é um diagnóstico na comunidade. A gente diagnostica a comunidade, a população, né, de um território, num espaço de tempo, e o objetivo, melhorar o nível de saúde da comunidade e identificar também os fatores de riscos. Então, para que seja feito isso, é preciso de informações. E quais são essas informações necessárias? É o dado populacional, dado da população, o dado referente, né, ao espaço geográfico, às causas de morte daquela região, também dado referente aos serviços de saúde e os fatores de risco que está acontecendo naquela população. Os fatores de risco, dentre eles, tem o consumo abusivo de álcool, de drogas, de tabaco, obesidade, esses são um dos fatores, né, de risco. E essas ações é fazer programas de saúde e a promoção, né, da saúde. No monitoramento, o que é que vamos analisar? A mudança no estado de saúde da população, como é que está ocorrendo, né? Bem como diminuir as taxas de mortalidade e a incidência dessas doenças. Aqui a gente mostra um gráfico que é a evolução da mortalidade no Brasil. É a transição epidemiológica, né? A gente pode ver aqui que são os anos, as causas de morte, né? Estão destacadas aqui em cor, e aqui é o percentual. A gente pode observar aqui nesse gráfico de transição epidemiológica que a principal causa de morte nesses anos aqui era infecções parasitárias, né? Aí, ao longo do tempo, essas infecções parasitárias vêm diminuindo, e a principal causa hoje de morte é doenças crônicas, principalmente as doenças do aparelho circulatório, estão aqui envolvidas, né? Então, por isso, transição é uma mudança, né? Antes era causas de morte, eram infecções parasitárias, e agora são doenças crônicas. Então, a gerência de vigilância e controle de doenças crônicas não transmitíveis, a gente tenta, a perspectiva da atuação é determinar o comportamento de risco, determinar o que influencia no comportamento dessa população, o que está ocorrendo na população de Alagoas, né, monitorar os fatores de riscos e
é também monitorar a morbidade e mortalidade dessas doenças, os desfechos. Então, todas essas informações coletadas, essa análise da situação de saúde da população de Alagoas, ela vai produzir informações que será de extrema importância para orientar as ações de saúde pública e assim vir a tomar decisões de maneira mais oportuna, direcionada àquela população, àquela faixa etária, ao sexo. Então, vai direcionar e vai fazer ações e programas direcionados a essa população. E esses dados coletados e analisados, eles são dados secundários e a gente busca ele pelo Sistema de Informação, que é o SIM, o CH. O SIM é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o CH é o Sistema de Informação Hospitalar. Além desses sistemas de informação, também tem os inquéritos amostrais, que tem a PNS, a PENSE e o Vigitel. E agora, para a gente entrar, né, no assunto propriamente dito, a epidemiologia de drogas, a gente vai ver como é que está, né, esse panorama. Com relação a estimativas globais, a gente pode observar que o uso de drogas no mundo, que aqui de 2016, estimativas, e de 2017, são as estimativas. E a gente observa que usuários anuais de opioides, que são qualquer substâncias químicas que causam dependência, tanto medicamento como drogas, em 2016, 34,3 milhões de usuários. Já em 2017, isso passou para 53,3 milhões. Houve um aumento significativo, né? E pessoas com transtorno devido ao uso de drogas. Era 30,5 e passou para 35 milhões. E pessoas que injetam drogas, de 10,6 milhões para 11,3 milhões. Então, há um aumento e uma preocupação, né, constante com relação a esse uso abusivo de drogas. Quando a gente vai ver aqui esse mapa, ele mostra com relação como é que está a legalização da maconha. Nesses países aqui em azulzinho, ele mostra a legalização no uso da maconha de forma medicinal. Então, todos esses países da América já são permitido o uso da maconha de forma medicinal. Já esse daqui, ele mostra a regularização do uso da maconha de forma recreativa. Então, esses países que estão em preto, eles ainda não é permitido o uso da maconha de forma recreativa. A gente sabe que tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, ela causam diversos problemas da saúde, né? Por exemplo, o uso da cocaína traz o risco de infarto, o uso abusivo do álcool traz a depressão, risco de parada cardíaca, a inalação, né, de lança-perfume, risco de parada cardíaca também respiratória, o uso de êxtase, a diminuição rápida e grave da capacidade cognitiva e o consumo da maconha, possíveis episódios de pânico. Nesse mapa aqui, a gente pode observar o quê? O nível de problemas relacionado com o consumo do crack. Então, a gente observa que dos 5.548, mais ou menos, né, municípios do Brasil, 407 tem um nível alto de problemas relacionados ao uso do crack. E quando a gente vai aqui, a gente observa aqui, ó, que 85,44% dos municípios do Brasil existem problemas relacionados ao consumo do crack. E quando a gente destrincha isso por áreas afetadas, quais são as principais áreas afetadas pelo consumo do crack,
a gente observa que 68,44% é a saúde, né, a área mais afetada. Seguida aqui, ó, de educação, e depois assistência social e segurança. E quando a gente vai ver aqui as ações de enfrentamento, quais são as principais ações de enfrentamento para esse uso, esse consumo, né, do crack, a principal ação aqui com 13% é a mobilização e orientações à população, né? Justamente as ações de prevenção, de educação, de informe, relacionada à educação desse consumo, né? Para eu evitar a promoção da saúde. E quando a gente vai para a rede de assistência, qual a rede com mais. Aqui a gente vê que o CRAS, com 87,6%, é a rede de assistência com maior percentual, seguida do Conselho Tutelar. Então, são as redes que têm uma maior demanda, né? Uma maior assistência, são essas duas redes. E em Alagoas, como é esse nível de problema relacionado ao consumo do crack? A gente observa que Alagoas ainda tem uma pouca informação relacionada a esse indicador, né? Então, a gente só observa aqui que esses cinza são municípios que não têm resposta, ou seja, que não tem esse monitoramento, não tem essa análise com relação a esse problema, a esse nível, né, do consumo relacionado ao crack. Então, do total, né, do município, a gente tem um nível alto, 2 municípios que têm esse problema relacionado ao crack. Em nível alto, certo? Porque aqui tem o nível médio, o nível baixo, de acordo com essas coresinhas aqui. E quando a gente vai aqui a Alagoas para ver, né, as áreas que são afetadas pelos problemas do crack, a gente vê que aqui, ó, todas as áreas têm o mesmo percentual, então todas as áreas elas são afetadas de forma igual, né? A gente pode observar isso aqui. E 80% dos municípios têm problemas relacionados com o crack. E quando a gente vai para a ação de enfrentamento, também, né, aqui a mobilização e a orientação é uma das principais ações de enfrentamento, né? Mas será que isso está surtindo efeito? Essa mobilização? É isso que a gente também tem que analisar, né? E também aqui, de seguida, aqui do tratamento, né, dos dependentes, 11,6%, com o atendimento à família, né, 11,6%. E quando a gente vai para a rede de assistência, a gente vê que 90%, né, o atendimento através do CRAS, e aqui, ó, 80%, tanto o Conselho Tutelar como o NASF, ele dá essa assistência, né, a rede com mais assistência a esses usuários. E quando a gente vai para o consumo do álcool, a gente vê aqui que a distribuição do consumo de álcool, a gente vê que tanto no mundo, como na América e no Brasil. A gente vê que no mundo o maior consumo está relacionado com destiladas. Esse aqui, ó, 44,5%. Já na América, o maior consumo é a cerveja, com 53,9%. E no Brasil também a cerveja. Mas se a gente observar aqui, no mundo, o maior consumo, né, é a cerveja, em relação a tanto a América como o Brasil, como o mundo. A gente soma isso aqui, o maior consumidor é a cerveja.
por tipo de bebida, né? O maior tipo de bebida consumida é a cerveja. E quando a gente vai falar aqui das populações vulneráveis, quais as principais populações vulneráveis, né? Com relação ao consumo de drogas em gerais. Então, tanto as mulheres, como os jovens, como os idosos, são as principais populações vulneráveis. E por que são consideradas vulneráveis? Porque quando a gente vai para a estrutura física, pelo o de água no organismo, tem uma menor concentração, e então tudo isso influencia. Os jovens, eles não estão totalmente desenvolvida, né? O seu sistema nervoso não está totalmente desenvolvida. E os idosos com relação justamente à fisiologia, né? Que já está reduzida, a, a capacidade fisiológica do organismo, ela já está bem reduzida com relação aos demais. Então, a gente observa que essa população aqui são as mais vulneráveis. A gente observa aqui, a gente for para aqui, ó, riscos e consequências, que as mulheres têm maior risco de, de ter, né, doenças hepáticas, doenças cardíacas, câncer de mama. E aqui a gente observa que nos jovens, quando ele faz o consumo de forma precoce, eles têm 4 vezes mais o risco de ter essa dependência no futuro. E quanto aos idosos, há um maior risco de quedas, de fratura, de hospitalização. Então, tudo isso é causa, né, para que essas populações são mais vulneráveis. E quando a gente vê aqui, a meta da OMS até 2022 é reduzir 10% do consumo do consumo abusivo do álcool, né? Então, a prevalência aqui do consumo abusivo do álcool no Brasil, desde o período de 2010 a 2018, a gente observa que essa vermelhinha aqui são as mulheres e aqui são os homens. E aqui é a população em geral. Então, quando a gente vai descrever por sexo, a gente observa aqui que os homens têm um maior consumo, sim, e a gente observa, se a gente pegar 2010, mulheres, e for para 2018, as mulheres, a gente observa um aumento nesse consumo, né? As mulheres estão aumentando esse consumo. E com relação aos homens, ele está tendo uma redução no consumo do álcool. Então, isso é um alerta, porque as mulheres estão aumentando esse consumo, né? É importante ficar alerta para a gente intervir nisso aí e fazer ações direcionadas a esse público. Quando a gente vai para a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que são utilizados esses inquéritos, que é a PENSE, que são adolescentes entre 15 a 17 anos, a gente observa aqui, com relação à experimentação, aqui é por sexo, aqui esse azulzinho é o masculino e o vermelho é o feminino. Quanto à experimentação desses escolares, a gente observa aqui, ó, em 2019, 2012 e 2015, porque a PENSE, ela é realizada de 5 em 5 anos, ou, desculpa, de 3 em 3 anos, é realizada essa pesquisa. Então, a gente observa aqui que em 2019, a experimentação, né, desses escolares era maior no sexo feminino. Já em 2012, há, né, quase estável aqui, tanto masculino como feminino, e 2015 também, se estabilizou aqui.
Quando a gente vai para o consumo atual, a gente observa que nesse azulzinho, o masculino, 26,5% em 2019, está tendo uma redução, ó. Aqui, de 2019 para 2015, foi para 22,4%, houve uma redução. Também com relação às escolares no sexo feminino, também houve uma redução, de 28,1% a 25,1%. E quando a gente vai para episódios de embriaguez, a gente observa aqui que há uma estabilidade também, né, no sexo feminino, de 21,1 para 21,1, se manteve, né, não reduziu, nem aumentou, se manteve. E 23,4, com relação ao sexo masculino, houve uma redução. E quando a gente vai ver por escola, né, dependência administrativa, a gente observa o quê? Que aqui é o percentual, né, de escolares que experimentaram bebida alcoólica alguma vez, segundo a escola. Então, a gente observa que 12,60% essa experimentação ocorreu em escolas privadas e 19,4% ocorreu em escola pública. Isso aqui é no Brasil. Então, no Brasil, a primeira experimentação desses adolescentes foi em escola pública. E quando a gente vai ver em Alagoas? Alagoas, a experimentação do consumo de álcool, né, nos escolares do ensino fundamental. Então, a gente observa aqui que é um percentual um pouco mais alto relacionado, né, com o Brasil. A gente observa que o sexo masculino foi, em 2019, 68%, 2012, 59,9%, e está tendo né, tendo uma redução. Isso pode ser devido à promoção da saúde, a orientações nas escolas. E no sexo feminino também, né? Em 2019 teve 66,8% e passou para 54,6%. E o consumo? O consumo também, ó, se mantém meio que estável, né? Uma redução pequena, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. E quando a gente vai para episódios de embriaguez, a gente observa aqui que aqui, ó, no sexo masculino houve uma redução, porém, no sexo feminino, houve um aumento, ó, de 17,6, passou para 19,7 no último ano dessa pesquisa. E quando a gente vai com relação à escola, a experimentação né, de bebidas alcoólicas, segundo o tipo, né, de escola. Então, a gente observa que tanto a pública foi de 19,4% e a privada 12,60%. Então, a gente vê aqui em Alagoas que também esse consumo de bebida alcoólica é mais nas escolas públicas. Então, é onde a gente tem que intervir. Por isso a epidemiologia, ela trata disso. Ela está relacionada com o diagnóstico daquela população. Aqui é a escola, são os escolares. Então, onde é que a gente vai poder intervir? Então, é nessa setor de escola pública, né? A maior intervenção vai ser aí. E quando a gente vai, como foi que esses adolescentes teve acesso a essas bebidas? A gente observa aqui, em Alagoas, que 46,9% desses adolescentes têm o acesso à bebida em festas.
pode ser em festa, a gente faz a relação. Se é escola pública, se é escola privada, o acesso foi em festa nas escolas, o acesso foi em festa na comunidade, então a gente faz tenta fazer essa relação, para poder fazer a intervenção, né, eficiente. E quando a gente vai aqui para a Pesquisa Nacional de Saúde, que é a PENS, que é a PNS. A PNS ela é realizada de 5 em 5 anos. E ela o, o público da PNS são pessoas de 18 anos ou mais, já é diferente da PENS. A PENS ela só trata os escolares, ela só faz a pesquisa com relação aos escolares. Já a PNS, ela já é um público, né, de adultos, a partir dos 18 anos. E quando a gente vai ver a proporção de pessoas com 18 anos ou mais, com relação ao consumo abusivo de álcool, a gente observa aqui que em 2013, o sexo masculino, né, o sexo masculino é sempre o maior com relação ao consumo abusivo de álcool. Porém, está tendo uma redução desse consumo, ó, de 25,2 para 19,4. Isso é ótimo. Não é ótimo ainda, né? Precisa melhorar e muito. Mas isso é bom. Já o que preocupa é as mulheres, porque as mulheres sempre têm um consumo menor, né, com relação ao consumo abusivo do álcool. E isso está tendo um cenário contrário agora. As mulheres tinham 5,7%, consumia 5,7%, e agora passou para 8,7%. Então, está havendo um aumento nesse consumo abusivo de álcool no sexo feminino. Então, é onde a gente tem que intervir, é aí, para que isso estabilize ou reduza, né? Nunca a gente quer que aumente. Então, por quê? É onde a gente tem que perguntar, por que está tendo esse consumo, né? Esse aumento no sexo feminino. E quando a gente vai ver aqui esse outro indicador também da Pesquisa Nacional de Saúde, que pessoas que dirigiram logo depois de beber. Ainda bem que os homens estão tendo, né, uma maior consciência, pois a gente vê aqui que há uma redução de pegar o volante logo após ao beber, houve uma redução. E as mulheres também, olha, 13,1% faziam isso e agora 6,6%, uma redução significativa. Agora, quando a gente vai ver a internação, taxa de internação parcial ou totalmente atribuível ao álcool, em Alagoas, desculpa, no Brasil, a gente observa aqui, né, que são a taxa de internação de todos os estados brasileiros, e quando a gente vai ver Alagoas, em 2014, o pequenininho aqui a taxa de internação era 153 por 100 mil habitantes. E houve uma redução, sim, nessa taxa de internação em Alagoas, passou de 149 por 100 mil habitantes, né? Isso é muito bom. Aí a gente observe que aqui foram as internações totalmente, a gente vai ver lá na frente quais são as causas de internações que são totalmente atribuíveis ao álcool, porque aqui tem as parciais e tem a total atribuível. Então, eles misturaram tudo aqui e fez a análise das duas causas. A gente fez a análise somente das causas que são totalmente atribuíveis ao álcool. Então, aqui em Alagoas, a taxa de internação por uso abusivo do álcool e a mortalidade também totalmente atribuível ao álcool, de pessoas de 15 anos ou mais por 100 mil habitantes. Então, a gente pegou um período de 2015
a 2019, e a gente observa com relação à taxa de internação, ó, uma taxa de 26,4 foi para 23,1. Houve uma redução, né, nessa taxa de internação. E com relação à taxa de mortalidade, a gente observa que era de 13,4, passou de 12,4 passou para 13%. É um aumento? É um aumentozinho leve. A gente vê uma estabilidade, né? Essa aqui é a taxa de mortalidade. Aqui a gente vê, ó, as causas de óbito totalmente atribuível ao álcool. A gente vê que a principal causa de morte aqui em Alagoas é de síndrome de dependência, com 32,6%, seguida de insuficiência hepática alcoólica, 30,7. Essa aqui, então a gente observa que todas essas outras aqui são as causas que são totalmente atribuíveis ao álcool. O que é essas causas atribuíveis ao álcool? São causas que as pessoas se internaram ou foram a óbito devido ao álcool, porque tem causas, tipo um acidente de trânsito. Ele estava embriagado, porém o acidente de trânsito foi a causa do óbito, entendeu? Aqui não, aqui mostra que devido ao álcool, essas pessoas foram a óbito. Aqui a gente mostra, assim, o perfil dessa população de Alagoas. Aqui é a mortalidade por doenças totalmente atribuível ao álcool. Então, é isso, a epidemiologia é isso, né? É isso, fazer essa análise, qual é o sexo, qual é a faixa etária, qual é o estado civil, qual é a raça que essa causa de óbito está acometendo a que população. Então, a epidemiologia é fazer essa análise, fazer o perfil dessa população para a gente poder intervir. Então, a gente vê aqui que 90% dos óbitos foram no sexo masculino. Com relação à faixa etária, a gente observa a faixa etária mais acometida foi entre 50 a 59 anos. O estado civil, solteiro. A raça cor, 69% foi parda. E o risco de morte no homem por essas doenças, né, atribuível ao álcool, é 9,7 vezes maior que na mulher. Então, a gente observa que os homens têm um maior risco de morte, né, devido ao consumo abusivo do álcool. Mas a gente relembra, né, que as mulheres estão aumentando esse consumo. Vamos intervir. E quando a gente vai pela região, né, região de saúde no estado de Alagoas, a gente observa a taxa de mortalidade, né, atribuível ao álcool, a gente vê que o quinto e o segundo distrito sanitário são as maiores taxas de mortalidade pelo consumo abusivo do álcool. Então, o que é que está ocorrendo? Que essa região tem essa maior taxa. A gente sempre pergunta, então tudo isso é epidemiologia, é questionamento. O que é que a gente deve fazer? Quais as estratégias a gente deve tomar para intervir, né? Por quê? Qual é o motivo? Então, são essas perguntas que devem ser feitas. E quando a gente vai para o tabaco e seus derivados? Aí a gente observa que no Brasil, aqui de 2014 a 2019, em pessoas com maiores de 18 anos, aqui, tanto no sexo masculino, aqui, ó, sexo masculino, esse aqui, mais laranjinha, e o feminino, esse aqui. Com relação aos usuários atuais de produtos derivados de tabaco, a gente observa que o sexo, né, masculino, os homens, há um consumo maior,
do que nas mulheres. E fumantes atuais de tabaco. Os homens, né, há uma maior prevalência, 18,9%. Fumantes diário do tabaco, o sexo masculino, com 16,2%. E fumantes atuais de cigarro, sexo masculino, com 18,7%. Há uma maior prevalência. Então, é o sexo masculino que a gente tem que ter um maior cuidado, é essa população masculina. Aí aqui a gente vai e volta para a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, com relação ao tabaco e derivados. Quando a gente observa aqui, né, a gente observa que escolares, né, que experimentaram cigarro alguma vez, a gente vê que 19,4% são em escola pública, que tem essa primeira experimentação de cigarro, e 12,6% são em escola privada. Aí a gente faz a comparação aqui de Brasil, Alagoas e Maceió. A gente observa que Alagoas está abaixo da média nacional, isso é bom, né? A gente vê que a capital está quase na média nacional, 17,3%. Então, é preocupante, isso é a localidade geográfica, né, a região. Então, a capital, ela tem um consumo maior, né, nesses adolescentes, há uma experimentação maior na capital do que no estado, como um todo. E quando a gente vai ver aqui, eita, ficou repetido, né? Vamos lá. Aí, aqui a gente observa um estudo, né, que associa o fumo com circunferência abdominal. E nesse estudo ele mostra que fumar aumenta, o fumo aumenta a circunferência abdominal dos adolescentes entre 15 a 17 anos. São mais frequentes, né? Porém, do que os não fumantes. Então, a circunferência abdominal de adolescentes entre 15 a 17 anos que faz o consumo do tabaco, elas são maiores do que os não fumantes. E isso pode vir estar futuramente associar a uma diabetes, a uma obesidade mórbida, né? Então, está tudo relacionado. E quando a gente vai ver o modo como esses adolescentes conseguiram, né, esse tabaco, a gente observa aqui que 23,4% comprou em uma loja, que não é permitida, mas vende ainda, né? Pois não tem uma fiscalização. Seguida de 18,8%, pegou escondido. Ou seja, né, o pai fuma, alguém que mora junto fuma, e aí ele pega esse cigarro escondido. Quando a gente vai ver aqui é o Vigitel. A meta da OMS até 2022 com relação ao tabaco é reduzir 30% desse consumo do tabaco, né? Então, está tendo, sim, uma redução significativa entre homens e mulheres. A gente vê aqui, ó, o sexo masculino, 17,9% passou para 5,9%, né, de fumantes. E mulheres também, ó, houve uma redução significativa, de extrema importância essa redução. Essa redução pode ter quais as causas, né? A intensificação nos centros de apoio ao tabagismo, os tratamentos. Então, tudo isso pode interferir, sim, nos indicadores. E a gente vai ver com relação, né, aqui também, a fumantes passivos no domicílio e o fumantes passivo no trabalho. A gente observa que no domicílio houve uma redução, tanto no domicílio como, né, no trabalho, desses fumantes
passivos. E com relação aos fumantes atuais de cigarros? Em Alagoas, a gente observa que houve uma redução, né, de 15,7 para 13,8 no sexo masculino e também no sexo feminino, de 10,1 para 7,6, com relação a 2013 e 2019, né? Fazendo essa comparação, a gente observa essa redução. E quando a gente vai ver ex-fumantes de tabaco, como a gente observa, você vê que está relacionado. Como há uma redução dos fumantes de tabaco, provavelmente irá ter esse aumento do ex-fumante, né? Então, justamente esse gráfico mostra isso, que 16,3 no sexo masculino, houve um aumento de ex-fumantes para 22,8, isso é bom. E no sexo feminino, de 3,9 passou para 22,6. E os fumantes, não fumantes, expostos ao fumo passivo. A gente observa que também não fumantes expostos ao fumo passivo há uma redução de 19,2 para 10,5 no sexo masculino e de 12% para 7,2 no sexo feminino. Aqui são fumantes não fumantes expostos ao fumo passivos no local de trabalho. E aqui são os não fumantes expostos ao fumo passivo em casa. Em casa, a gente observa também que houve essa redução. No local de trabalho, isso pode também estar relacionado com, né, a proibição daqueles fumódromos, né, que existia um espaço específico para os fumantes, né, uso coletivo. Então, aqueles que fumavam iam para aquele espaço, e de certa forma, os que não fumavam, que ia conversar, ficava ali exposto a esse, né, a essa contaminação pelo tabaco. Então, pode sim, e isso tem impactado nesses indicadores, essa proibição desses ambientes. E aqui tem vários indicadores, né? Eu peguei esses dois indicadores porque está diretamente relacionado com o nosso tema. Aqui são dois indicadores que estão no Programa Anual de Saúde na Paz, do Estado de Alagoas, e a gente faz o monitoramento desses indicadores, que é a taxa de internação por uso abusivo de álcool e a taxa de internação por uso abusivo de outras drogas. Então, a gente faz o monitoramento, né, quadrimestral desses indicadores. Então, isso aqui é de extrema importância. Ó, a meta é uma taxa, né, de internação, a meta de 40,55 por 100 mil habitantes. A gente teve um resultado do terceiro quadrimestre em 2002, que é de 17,71. Então, a gente ficou, né, dentro da meta preconizada. Isso é bom. E aqui também, com relação à taxa de internação do uso abusivo de outras drogas, a meta é de 28,4 por 100 mil habitantes, e a gente ficou de 10,15, né, por 100 mil habitantes. Então, as ações de promoção, de prevenção, os programas de saúde, então, tudo isso vai impactar aqui nesse indicador, né? Tanto também no preenchimento correto das fichas, das notificações. Então, tudo isso o produto final, né, vai ser isso aqui, o impacto desses indicadores. Há uma redução, está tendo um aumento. Então, toda a base, né, da atenção à saúde vai repercutir nesses indicadores. Aqui a gente observa que é uma ferramenta, né, que facilita a busca dos serviços de saúde com relação à rede de atenção psicossocial. Eu deixei o link para vocês, que aqui vocês podem entrar, né,
são dados públicos, e você pode entrar aonde se localiza, né, cada rede de atenção psicossocial, onde está localizada, qual a região que tem o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3. Então, vocês podem, né, até orientar também aos pacientes, aos usuários do serviço de saúde, para quando ele necessitar, os familiares necessitar, onde ele possa encontrar uma rede de atenção mais próxima à sua residência, à sua localidade. É muito interessante isso aqui, você faz os filtrozinhos e você observa. Então, aqueles dados dos indicadores, e esses dados que a gente utiliza, a gente tem a base do DataSUS, né, que a gente faz, através dessa base, a gente faz as análises, e aí vocês podem também fazer essa tabulação, aqui tem um tutorialzinho que mostra como vocês pegarem esses dados, né, aqui vai no Tabnet, e explica tudo direitinho, né, epidemiologia, morbidade, aí vocês selecionam o que vocês querem, morbidade hospitalar do SUS, que é o CH, né, que é a taxa de, que é aquele indicador, é através daqui que a gente seleciona, que é a taxa de internação. Então, seleciona aqui, né, o estado, o local de residência, seleciona aqui na linha município ou a unidade da federação, aqui, internação, coloca os anos que você, ano e mês que você quer. Aqui a gente escolhe a lista de morbidade. Então a gente seleciona isso aqui, ó, transtornos mentais comportamentais devido ao uso abusivo do álcool ou uso de outras drogas psicoativas, né? Então seleciona esse CID aqui, né, a morbidade. E aí, quando você clica em mostrar, ela vai aparecer essa planilhinha aqui. A planilhinha que ela mostra aqui o número de internações por município. Vai depender do que você selecionou lá. Se você só selecionar aqui Alagoas, unidade da federação, e colocar Alagoas, vai aparecer Alagoas. Se você quiser ver os municípios, você coloca lá os municípios. Aí aparece. Então, você vai fazendo o filtro que você queira. Ah, eu quero ver por ano, eu quero ver por mês. Então, você tem essa possibilidade de fazer esses filtros. E aqui você salva como um cópia de CNV e ele baixa no seu computador uma tabela, que é essa tabelinha aqui, com o filtro que você fez, dependendo do filtro que você fez. E aqui a gente mostra, são as nossas publicações, as nossas elaborações. A gente faz esses boletins aqui, informativo, que é colocado no site. Caso vocês não tenham acesso, vocês podem solicitar por e-mail ou por telefone, a gente envia. Então, a gente faz os boletins temáticos com relação a temas específicos, setembro, outubro rosa, né, outubro rosa. Então, a gente faz aqui, ó, no trânsito, setembro amarelo, com relação a acidentes de transportes. Tem esse aqui também, o tabagismo e Covid-19. E tem esse boletim também elaborado, álcool e a saúde. Então, esses são boletins também que serve, né, para vocês da área técnica, os profissionais de saúde, analisar, ver qual é o público-alvo, ver, através desse boletim, você pode ver qual a intervenção e qual o público que você pode agir. Então, é de extrema importância, né? Então, essas são uma das produções. E aqui a gente tem um linkzinho daquele, você copia e cola, aí tem esse link, é daquele site que tem aquela ferramenta da rede de atenção psicossocial.
as referências e eu quero agradecer mais uma vez. Aqui está o nosso contato, nosso e-mail. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está aberta, estamos à disposição. Obrigada. Sim.